7h47. Repita. 7h47. Passo para o repórter Vitor Brau. Após a polêmica com Fernando Segovia, os delegados da Polícia Federal pedem mudanças no processo para escolha do diretor-geral da corporação. Atualmente, o chefe da PF é nomeado pelo presidente da República e a decisão não precisa ser confirmada por nenhum órgão. A ideia é que a escolha passe a ser feita pela própria categoria no modelo da lista tríplice, que já é usado hoje na Procuradoria-Geral da República. Nesse caso, há uma eleição interna entre os integrantes do Ministério Público e a lista com os 3 mais votados é entregue ao presidente, que faz a indicação. A discussão voltou a ganhar força após Fernando Segovia criticar as investigações contra Michel Temer no caso do decreto do setor portuário. Em uma entrevista à agência Reuters, ele disse não ver indício de crime cometido pelo presidente e indicou a possibilidade de arquivamento do inquérito. Após a fala, delegados do grupo que investiga suspeitos com foro privilegiado entregaram um memorando ao diretor de combate ao crime organizado da PF, Eugênio Ricas. Na carta, os agentes dizem que não vão admitir qualquer interferência e prometem reação caso haja qualquer ato que atrapalhe as investigações. A presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Tânia Prado, afirma que o método de nomeação precisa ser aprimorado. A Polícia Federal, infelizmente, não possui um sistema de proteção que impeça ingerências externas. E o que estamos vendo hoje? Temos aqui uma situação em que o comando da Polícia Federal foi escolhido pelo governante e, ao mesmo tempo, há pessoas poderosas que estão sendo investigadas. Já o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, minimiza as declarações de Segovia e diz que o diretor-geral da PF falou o óbvio. O decreto não beneficia a Rodrimar. Isso aí é que nem você está investigando o assassinato de alguém que está vivo. Não existe, o decreto não beneficia a Rodrimar, o decreto não beneficia a Rodrimar. Já vi, vocês devem ter visto, muitas vezes promotores, delegados, prestando informações e entrevistas sobre inquéritos em andamento. Então não vejo nenhum ineditismo nas palavras do Segovia. Repito, está se fazendo tempestade em copo d'água em cima de uma verbalização do óbvio. Apesar dos protestos, o ministro Carlos Marum descarta a possibilidade de troca no comando da Polícia Federal. Essa é uma crise que pode se agravar ainda mais, professor Vila. Criada pelo Sarney, porque o Sarney indicou o Fernando Segovia. Vamos lembrar que o Sarney criou 2 abacaxis para o atual governo. Um no Ministério do Trabalho. Lembra-se? O governo tinha indicado o deputado do Maranhão. O que disse o Sarney? Não. Esse não. Aí o PTB, né, indicou a Cristiane Brasil. A crise no Ministério do Trabalho, a matriz lá, é José Sarney. Lembre-se, ele indicou o deputado Maranhão, que era adversário dele local, e aí o Sarney chegou pro Temer e falou, não, esse não pode. E o Temer, que é um homem forte, um homem de pulso, deu um passo atrás e pediu pro PTB um outro nome, veio a Cristiane Brasil, tem essa crise. Segundo, Fernando Segovia também foi indicação do criminoso, que ele é um criminoso, José Ribamar da Costa, vulgo José Sarney. Ele é falso até no nome, porque o nome dele não é esse. Né? O nome dele é José Ribamar da Costa, então, que indicou esse senhor Segovia e que foi um desastre. Em suma, a crise nessa área é muito grave e olha que ano que nós teremos, hein? Intervenção federal no Rio de Janeiro, crise na Polícia Federal. Realmente o cenário até outubro esse país vai pegar fogo, hein? Carlos Andreasa, conosco do Rio. Mas vejam que coisa, né? As declarações do Marum, que coisa. Ele se refere ao diretor-geral da Polícia Federal como se fosse um político como ele, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, que sim, pode comentar a atividade pública e as questões relativas à Polícia Federal, porque tem uma atividade de outra natureza. Quer dizer, quando o Marum fala, como disse agora, que é tempestade em copo d'água, que não há nada no inquérito, que o inquérito é vazio e que vai ser engavetado, é do jogo político. E ele é o Carlos Marum. Mas quando isso é dito pelo diretor-geral da Polícia Federal, e foi isso que ele disse, e não foi uma nota de rodapé na entrevista, é gravíssimo. E o Carlos Marum, não que me surpreenda, não entende a diferença entre a sua função
de político e a do diretor-geral da Polícia Federal sobre uma matéria cuja investigação está em curso. Então, o debate agora me parece muito claro. Quando o Segovia cairá? Essa é a questão. Quando? Ou alguém acha que ele conseguirá chegar ao final do ano dirigindo a Polícia Federal? Quando a própria corporação se volta contra ele? Não são mais sindicatos internos, associações, não. É a inteligência da Polícia Federal que trabalha contra o seu diretor-geral. Caiu, é mais uma casa caindo.